Bom dia a todos. Dou boas-vindas. É bom ver novos rostos também, membros da igreja também, muito queridos aqui. Esse é o melhor lugar para você estar num domingo de manhã, pode ter certeza disso, irmãos. A minha oração essa manhã é que Deus se agrade em abençoá-lo, Deus se agrade em falar com você, Deus se agrade em instruí-lo. E Deus se agrade também que o meu nervosismo não impeça com que a mensagem chegue bem aí a você, né? O nosso texto essa manhã é o Salmos de número 130. Eu peço que você abra, por favor. O título da mensagem é Para onde iremos nós? Ou para onde nós iremos? Irmãos, esse é um dos salmos conhecido como salmos penitenciais. Existem 7 deles. E nesses salmos, o que se vê é o homem se voltando ao Senhor em busca de socorro, em busca de compaixão, em busca de perdão. Se vê também alguém em profunda dor, angústia, tribulação, cuja alma está perturbada de alguma forma, por alguma circunstância em que ele está vendo ou por causa de um pecado. Ele está ansiando por Deus, ele está ansiando por restauração, ele está ansiando por vida ou talvez até mesmo por um reavivamento da sua alma. Em um dos salmos penitenciais, o salmista diz: A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. E esses salmos penitenciais, eles têm esse tom. É interessante observar também que, apesar de profunda dor e angústia, esses salmos mostram orações de homens que confiam no Senhor. Orações de homens que esperam no Senhor e se voltam para o Senhor como a sua única esperança. Lutero, ele chamou esses salmos de salmos paulinos. E a gente vai fazer a leitura do texto e talvez você consiga perceber o porquê que ele assim os intitulou, né? Esses homens, eles não estão desesperados. O Senhor é a esperança deles. Eles depositam a sua confiança no Senhor. É isso que nós vemos nos salmos penitenciais, em grande parte. Além disso, além de ser um salmo penitencial, o Salmo 130 também é um cântico de romagem, ou um cântico de peregrinação. Eram cânticos entoados enquanto se atravessava Jerusalém rumo ao templo. Havia festas anuais que duravam alguns dias e atraíam a Jerusalém peregrinos de toda a terra. E durante essa peregrinação, rumo ao templo, rumo a Jerusalém, eles entoavam esses hinos, e o Salmo 130 é um desses hinos. Vamos à leitura? Peço que todos acompanhem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel
de todas as suas iniquidades. Essa é a palavra do Senhor. Eu peço que você curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor, essa é a tua palavra. O texto da mensagem está pronto. Aqui está o teu povo. Talvez pessoas que não amam o Senhor ou que estão enganadas, acreditando que têm verdadeira paz no seu coração. Talvez elas ouvirão essa mensagem, talvez aqui, talvez futuramente. E a minha oração, Senhor, a oração da tua igreja, é que a tua palavra, ela opere em nossas vidas, conformando o nosso coração ao que está escrito, transformando-nos, e quem salve, e pela tua graça salvando o perdido também. Use, Senhor, use a tua palavra para o teu louvor e glória. Amém. Não sabemos quem foi o autor, ou mesmo o contexto em que esse salmo foi escrito, ou as circunstâncias em que o autor escreveu esse salmo. Eu, particularmente, eu gostaria muito de saber o contexto, e eu acredito que eu não sou o único, né? O contexto de um texto é valiosíssimo, irmãos. É valioso para percebermos exatamente o que está acontecendo, e especificamente em relação a esse salmo, a força do que está escrito. Se nós soubéssemos a situação, o que está acontecendo, nós poderíamos perceber a força do que está escrito aqui. Uma das mais belas orações que eu ouvi foi a seguinte: Senhor, se eu me esquecer de Ti nesse dia, não Te esqueças de mim. Parece uma oração comum, não é? E de fato é uma oração simples, se nós não conhecermos o contexto dessa oração. O contexto dessa oração é o seguinte: um soldado estava a caminho do campo de batalha. E para eu dramatizar aqui, ele tira o seu capacete, ele olha para o céu e ele diz essas palavras, essa oração. Você percebe a força dessa oração? Você percebe a força dessas palavras? Ele está indo para o campo de batalha, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe se vai voltar. Então ele se volta para o Senhor com essas palavras: Senhor, se eu me esquecer de Ti nesse dia, não Te esqueças de mim. E é nesse sentido que o contexto é valioso para percebermos a força do texto, a força da oração. Então não sabemos o contexto do salmo, mas certamente podemos extrair muita coisa a partir do que está escrito. Irmãos, esse salmo é maravilhoso, esse salmo é magnífico. Muitos homens falaram desse salmo, como Lutero, e tinham esse salmo como um dos salmos especiais, por assim dizer. E eu encorajo a todos, inclusive as crianças, cadê as crianças? A decorar esse salmo. Tá? Esse é um dos textos também, que é como uma luz que expõe a todos. Expõe a nossa real condição diante do Senhor e também nos conduz e direciona a colocar a nossa esperança e confiança em Deus. E sem mais delongas, vamos ao texto, né? Verso 1 e 2. A esperança do salmista está em Deus ouvir a sua oração, seu clamor. E ele diz no verso 1 e 2:
Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha oração. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Aqui mostra o salmista numa situação em que ninguém gostaria de estar. Ele está nas profundezas, é um lugar escuro, de trevas. Quem te ouve? Quem te escuta? Quem te socorre nessa situação? E provavelmente, ele está nessa situação por conta de algum pecado cometido. E como nós sabemos disso? O texto, ele caminha nessa direção. Os próximos versos nos levam nessa direção. É pelo menos o que nós podemos tirar do texto aqui. E não parece um pecado qualquer também, mas algo que o levou, como ele diz, às profundezas. Ele parece alguém afastado, distante, a ponto de dizer: eu estou nas profundezas, Senhor. Até lembra Jonas. Jonas, inclusive, faz uma oração parecida. Se você depois quiser dar uma olhada no capítulo 2 do livro de Jonas, você vai ver palavras como, quando ele estava no ventre do grande peixe, ele disse: me lançaste no profundo, o abismo me rodeou, me cercou. E o salmista é sensível a isso, a sua situação, ele está ciente da sua situação. E, irmãos, isso já é um sinal de vida depois que o pecado levou às profundezas. E então ele eleva a sua voz a Deus, suplicando que Deus o ouça. Às vezes, é isso que parece. As nossas orações, parece que elas param no meio do caminho. O céu é de bronze e as orações, elas não atravessam, elas não chegam ao Altíssimo. E ele tem a esperança. E ele eleva a sua voz a Deus, esperando em Deus como a sua única esperança. A esperança dele é que Deus o escute, é que Deus atente para a sua situação e o responda. Os versos 3 e 4 diz o seguinte: se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que te temam. Aqui, o salmista parece que ele começa a argumentar de alguma forma com o Senhor. Ele inicia: se observares, numa outra tradução diz: se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades. Esse se observares pode ser se atentares diligentemente. A ideia de alguém que está com os olhos atentos, vigiando para que então... E nós temos uma expressão para isso, né? Eu estou de olho em você. Né? Ou com as mãos, né? Eu estou de olho em você. Hoje nós temos algo também, nós temos o VAR, por exemplo, no futebol. Né? Se uma infração ocorre, ou se ela não ocorre, o VAR está lá. Ele vai colocar as linhas lá e milimetricamente ele vai observar, ele vai atentar, ele vai vigiar para que nada saia do lugar ou ocorra alguma infração. E o salmista diz: se observares. Imagina se o Senhor fosse assim? Você consegue imaginar isso? O salmista, sim. O salmista, ao pensar sobre isso, chega à conclusão óbvia de que ninguém poderia subsistir a tal coisa. Ele pensa sobre isso e ele fala: ninguém escapará. Se o Senhor fizer isso, se o Senhor for dessa maneira, se o Senhor atentar para as nossas iniquidades, para os nossos pecados, como alguém que está vigiando a ponto de... Ele diz: ninguém escapará. E houve ocasiões em que o Senhor observou o pecado, vigiou atentamente, e você sabe o que aconteceu. Aconteceu o que o salmista acaba de dizer. Aconteceu o óbvio. Nós temos o exemplo de Nadab e Abiú, por exemplo, os dois filhos
de 4 de Arão. Eles trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que não lhes havia ordenado. E o que aconteceu? As Escrituras dizem, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. O Senhor atentou ali naquele momento para o que eles tinham feito. E o Senhor os consumiu e morreram diante do Senhor. Nadab e Abiú não escaparam da situação. O Senhor atentou naquele momento para o que eles tinham feito. Nós temos outro exemplo que é Uzá. Se lembra de Uzá? Uzá estendeu a mão para segurar a arca da aliança, algo que era proibido. Você deveria levar a arca nos ombros e era uma tribo específica que fazia isso. Havia umas regras que eles não poderiam infringir de maneira alguma. E Uzá estendeu a mão para segurar a arca da aliança, porque os bois tropeçaram. E as Escrituras dizem, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Uzá também não escapou. O Senhor atentou ali naquele momento para que esses homens haviam feito. E nós temos um outro exemplo no Novo Testamento, Ananias e Safira. Também que o Senhor atentou para a iniquidade deles. E eles também vieram morrer diante do Senhor. Eles também não escaparam, porque o Senhor atentou para o que eles haviam feito. E uma outra coisa nesse verso, é o que o salmista diz. Ele diz, após se observares, ele diz, ninguém subsistirá. O que nós acabamos de ver, mas você percebe que você está incluso nisso? Ele diz, ninguém escapará, ou ninguém subsistirá. Nós estamos inclusos, e o salmista está dizendo que você, todos estaríamos reprovados diante de Deus, como esses homens. Ele está ciente de que não existe, o salmista está ciente de que não existe ninguém sem pecado. Ele fala, ninguém escapará se o Senhor observar, se o Senhor atentar para o pecado. Ninguém escapará, ninguém subsistirá. E o verso seguinte, ele não para por aí. Ele está argumentando com o Senhor. Senhor, olha, se o Senhor fizer isso, se o Senhor atentar para o pecado, tanto eu como ninguém subsistirá, Senhor. Ninguém. E o verso seguinte, o verso 4, contigo, ele inicia, contigo, porém, está o perdão, para que sejas temido. Irmãos, o que você pensa quando você pensa em perdão? Eu pensando sobre isso, eu falei, talvez eu pense em algo como, está tudo bem. Foi nada. Esquece isso daí. E o perdão, irmãos, o preço do perdão é altíssimo. Se você parar para pensar. Nós corremos o risco de deturpar isso ou de transmitir uma ideia falsa de perdão. Nós costumamos transformar o perdão nisso que eu acabei de dizer, em algo como, está tudo bem, esquece isso, não foi nada. E tem um porquê disso, obviamente. Mas na antiga aliança, havia o sistema sacrificial. E o que acontecia? O culpado, o endividado, aquele que cometeu a infração, ele não só confessava os seus pecados, mas a sua dívida era transmitida a outro. No caso da antiga aliança, um animal, e o animal, então, sofria o prejuízo que era para a pessoa sofrer. O animal, ele pagava, em uma tipologia, ele pagava
a iniquidade daquele homem. Quando há o perdão, e quando existe o perdão, o ofendido sempre, ou ele sofre o prejuízo, ou ele paga a dívida. Se eu, por exemplo, estou em uma dívida de 10 mil reais com Moisés, eu vou implorar para Moisés que ele me perdoe essa dívida. O dinheiro que ele me emprestou. E o perdão de Moisés implica que ele vai sofrer o prejuízo. Implica que ele paga a dívida. Não é que o perdão é jogado em algum lugar, não é que a dívida é jogada em algum lugar. O ofendido, ele sempre, quando ele perdoa, ele sofre o prejuízo. Ele paga a dívida. E o verso diz, contigo está o perdão. Como Deus perdoa os nossos pecados? Ele diz, está tudo bem. Ele diz, foi nada, esquece. O que é isso entre mim e você? Não é assim, né? Nós sabemos que não é assim. Você sabe quanto custou o perdão dos pecados? Ou o seu perdão? O encerramento ou o pagamento da dívida para com Deus? Você sabe quanto custou isso? E que também é o fundamento, é a base para o perdão de uns para com os outros? Nós temos uma música para isso, né? Não saberei quanto custou ver os meus pecados lá na cruz. Então nós corremos o risco de transformar o perdão em algo barato também. O perdão foi um preço altíssimo. Foi um preço muito caro para o Senhor. E o perdão, ele tem um objetivo. Esse perdão está com o Senhor, esse perdão pertence ao Senhor. E ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade. E o salmista, ele diz, contigo está o perdão para que sejas temido. Uma outra coisa é essa, é que a finalidade do perdão de Deus tem por objetivo que o perdoado tema. E não um encorajamento para que continue a pecar, por exemplo. É isso que cremos quando, por exemplo, falamos de perseverança dos santos. Eu já contei aqui a parábola de Sundar Singh, que ilustra bem isso. Aqueles dois jovens que estavam jogando ou estavam brincando de algo que era proibido em certo país, em certo lugar. E aqueles dois jovens então são pegos, são levados para a cadeia. Um deles é rico, um deles é pobre. O que acontece é que os pais do jovem rico vão lá e pagam a fiança do jovem rico e então ele é liberto. Pronto, acabou. Está liberto. O jovem pobre não. Ele não tem dinheiro. A família dele não tem dinheiro. Então ele fica preso. A mãe dele, depois de trabalhar muito, carregando pedras, ele observando a sua mãe trabalhando, ela consegue o dinheiro então e ele paga a fiança. Ele paga a fiança e dias depois aqueles jovens se encontraram. O jovem rico então faz o quê? Ele chama aquele jovem pobre para o mesmo jogo. E qual é a resposta do jovem pobre? Nunca mais. Nunca mais. O preço da minha liberdade custou muito caro, minha mãe. Custou muito caro. E aqui, contigo está o perdão para que você continue a fazer as mesmas coisas, para que continuemos a praticar as mesmas coisas. Não. Contigo está o perdão, Senhor, para que o Senhor seja temido. Nas palavras de Sproul, a percepção da misericórdia de Deus
ajuda o coração a cultivar corretamente o temor do Senhor. O perdão e a misericórdia do Senhor deve conduzir-nos a temê-lo mais, a nos afastar do pecado, a temer o pecado. E é isso que o salmista diz: contigo está o perdão, para que te temam, para que sejas temido. Esse salmo ele é dividido em 4 partes. Eu dividi ele em 3 partes. Do verso 5 ao 6 é uma parte, do verso 7 ao 8 é uma outra parte, e eu misturei isso. E o verso 5 ao 8 diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Esses versos finais do Salmo mostram, do verso 5 ao 6, a esperança na intervenção divina. O salmista está buscando o Senhor, ele está se voltando para o Senhor diante da circunstância em que ele vive. Então ele espera na intervenção divina. E bem, também no verso 7 ao 8, ele evoca toda a nação a partilhar da sua penitência e esperança. Ele anseia a intervenção do Senhor. Ele espera que Deus o tire das profundezas em que ele se encontra. Ele não faz o que muitas vezes nós podemos fazer. Ele não declara paz sobre si mesmo. Ele não tenta se convencer de que por causa de sua oração, por exemplo, agora está tudo bem. Não, ele está lá. Ele está lá diante do Senhor e ele diz: aguardo o Senhor. Eu espero o Senhor. A minha alma o aguarda, a minha alma anseia mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele não declara paz sobre si mesmo, não, ele aguarda a paz do Senhor, ele aguarda que Deus intervenha e faça aquilo que ele tanto anseia, traga paz ao seu coração nessa situação específica aqui do seu pecado. John Owen, ao falar dessa espera, ele diz: Deus quer que seus filhos parem um pouco diante da sua porta, depois de terem fugido de casa. Não que irrompam instantaneamente diante dele, a não ser que ele os tome pela mão e que os coloque para dentro, quando estão tão envergonhados que não ousam se achegar a ele. Os que curam a si próprios, os que declaram paz sobre si mesmos, normalmente eles se apressam. Eles não querem esperar essa paz que vem do Senhor, essa intervenção divina da parte do Senhor, e é o que o salmista está fazendo. Ele fala: eu aguardo o Senhor, eu espero o Senhor. Jeremias fala dos falsos profetas, Jeremias 16:4. Se eu não me engano, fala: eles curam superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz, quando na verdade não há paz. E o que o salmista aqui, eu aguardo o Senhor, eu espero o Senhor, eu espero a paz que vem do Senhor para essa situação. E ele evoca também que a nação igualmente espere no Senhor, pois o Senhor é misericordioso, nele há ampla redenção. E aqui provavelmente
o salmista ele está trazendo à memória os atos redentivos da história de Israel. Esses atos redentivos da história de Israel dão um testemunho disso. Talvez ele tenha na memória o Senhor tirando o povo da terra do Egito, ou destruindo o exército de Faraó, acabando com a escravidão que aquele povo vivia. O Senhor os planta na terra. O Senhor frequentemente derrota e os livra de seus inimigos. O salmista, ele conhece a história do seu povo. E quem é que está por trás disso? É o Senhor. O Senhor é misericordioso. O Senhor, nele nós temos ampla redenção. Ou em outra tradução, copiosa redenção. É algo que se repete. É algo que se repete. E se nós lermos as Escrituras, nós veremos isso em todo momento. No Antigo Testamento, seja em Êxodo, quando o povo é liberto, seja em Josué, quando eles conquistam a terra, seja em Juízes, que frequentemente o Senhor levanta juízes ali para libertar o povo, seja na história da monarquia, dos reis de Israel, de Judá. O Senhor frequentemente está operando, está trabalhando copiosa redenção, e o salmista provavelmente tem isso em mente. O Senhor é misericordioso, nele nós temos ampla redenção, e ele evoca o povo a colocar a sua esperança e a sua confiança nesse Deus. E esse é o motivo para o salmista se voltar para o Senhor. No Senhor há redenção. No Senhor há ampla redenção, copiosa redenção que eles experimentaram. E ele termina dizendo: é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Você vê como o salmo se desenvolveu? Ele inicia em uma profunda dor, ou uma profunda angústia, em um profundo clamor, buscando em Deus a sua esperança, buscando em Deus resposta, ansiando por Deus, ansiando para que a sua alma seja reavivada ou renovada, ou que ou que a paz seja derramada em seu coração. E ele termina não desesperado, não sem confiança. Ele termina aguardando o Senhor e chamando ainda outros a fazerem o mesmo, pois ele sabe quem é o Senhor é misericordioso. Nele há ampla redenção, é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Ele poderia até dizer, inclusive, das minhas iniquidades, ou da minha iniquidade. E uma pergunta final. Você acha que a esperança do salmista falhou de algum modo? Ou seja, você acha que o Senhor frustrou o salmista na sua oração? Você acha que o salmista ficou esperando, sem nenhuma resposta? É óbvio que não, né, irmãos? Nós conhecemos também o Senhor. Nós conhecemos o Senhor. Séculos mais tarde, veio a resposta do Senhor. Cristo foi lançado no mais profundo abismo e escuridão. A sua alma foi tomada de profunda tristeza até a morte. O céu se fechou em cima dele e foi totalmente desamparado. Deus atentou diligentemente, observou os nossos pecados que estavam sobre Cristo e o esmagou com toda a força da sua ira.
Cristo por carregar os nossos pecados, como Nadab e Abiú, como Uzá, Cristo não escapou. Cristo não escapou. E o sacrifício de Cristo é a esperança que o salmista ansiava. Talvez ele não soubesse disso. Talvez ele tivesse uma imagem ainda que não inteira do que Deus estava fazendo, do que iria fazer. Mas o sacrifício de Cristo, Cristo, Filho de Deus, era a esperança que o salmista ansiava. E a esperança do salmista não foi frustrada de modo algum. De modo algum. A resposta do salmista, a resposta do Senhor veio. Veio de uma forma muito melhor do que qualquer um de nós poderíamos imaginar ou pensar. Como em Coríntios está escrito, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O salmista não teve a sua esperança frustrada. O Senhor o respondeu, e o respondeu maravilhosamente. Maravilhosamente. E aqueles que esperaram, aqueles que ouviram o salmista também não tiveram a sua esperança frustrada. E por fim, irmãos, duas considerações finais para encerrarmos. Com os nossos pecados diante de um Deus santo. É o título da mensagem: para onde iremos nós? Para onde nós iremos? O salmista responde: para o Senhor. Para o Senhor, nas profundezas, afogado em nossos próprios erros, desvios e pecados, o salmista aponta o Senhor como a nossa única esperança. Com o Senhor está o perdão, sim. Ele sofre o prejuízo. Ele assume a dívida e ele paga inteiramente. Nele há misericórdia. Ampla redenção, é Ele quem redime. Quem nos redime? Redime a todos das suas iniquidades. Então, para onde nós iremos? Para o Senhor. O único lugar que os pecadores podem escapar de um Deus santo é refugiados na sombra da cruz de seu Filho Jesus. Ali a eterna redenção para o pecador. Ali há o escape. Ali há o escape. Mas não porque a dívida foi... Não porque Deus disse, está tudo bem. Mas não porque Deus foi nada, esquece. Não, mas porque Cristo pagou inteiramente a dívida que era contra nós. Se a cruz de Cristo não for suficiente para levá-lo ileso, incólume, sem mancha, para a vida eterna, então não há esperança nenhuma para ninguém. Para ninguém. Não importa o que você faça. Mas a boa notícia é que a obra de Cristo é suficiente, sim, e suficiente para todos os pecadores e para todos que assim o desejarem como o salmista, sair das profundezas. Interessante que o salmista, ao falar sobre isso, na verdade ele revela a condição de todos os homens. Talvez não nos sintamos assim. Talvez o homem não se sinta assim. Mas objetivamente a condição do homem é profundeza, distância, afastamento.
E a esperança está no Senhor, Ele que nos leva, que nos pega pela mão e nos leva para a casa do seu Pai, do nosso Deus, do nosso Pai também agora. E eu termino, irmãos, com uma música que é ao mesmo tempo um convite para todos os pecadores, um convite para que talvez futuramente você esteja assistindo e você não confiou em Cristo, e você não veio a Cristo, e você está curioso a respeito disso. É um convite para você. Ouça. Vem e contempla, pecador. Na cruz está o Senhor. Com espinhos coroado está. Pendurado é custoso para ele respirar. Vem e contempla, pecador, o que para nos salvar fez o Salvador. Vem de luto, pecador. Seu pecado ele tomou. Podes ver o preço que ele pagou? A ira de Deus por você suportou. Vem de luto, pecador, pois Jesus sua maldição carregou. Vem com alegria, pecador. Graça brota em sua dor. Por seus inimigos ele morreu, trazendo ao contrito paz com Deus. Vem com alegria, pecador. Por sua morte, ele venceu a morte. Olha a glória desta grande paixão. Sangra o Salvador. Olha a força do amor de Deus. Dá-lhe adoração. Venha e se renda, pecador. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. A esperança do salmista, Senhor, é a nossa esperança também. Nós sabemos que o escape está no Senhor e nós viemos em contritos, com alegria, e nos colocamos à sombra da cruz. Que maravilha nós encontramos ali, Senhor. Que bênção encontramos ali. Nós encontramos ali tudo o que nós precisávamos, tudo o que nós necessitávamos, mesmo sem saber, mesmo sem compreender. Obrigado por trazer luz, Senhor, aos nossos olhos. Obrigado por curar, Senhor, os nossos ouvidos. Nós podemos ouvir, nós podemos ver. O sacrifício de Cristo é suficiente, ó sim, Senhor. Ele alcançou pecadores como nós. Nós esperamos no Senhor, esperamos aquele grande dia, no abrir e fechar dos olhos, quando tudo isso acabará e estaremos para sempre com o Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor, para sempre. Adoração seja dada a Ti para sempre. Que os pecadores venham, sim, que os pecadores se reúnam, se juntem a nós nesse coro e nessa rendição. Nós o buscamos e oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.